Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Carlos Wolff Chemali falando aqui. O vídeo de hoje está imperdível. Eu vou falar sobre os 5 animais que mudaram a trajetória do nosso planeta. Quais foram os 5 animais que mudaram o mundo? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que tu deixasse um like aqui, que é muito importante tu deixar o curtir, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. O like é muito importante então para o segmento do meu trabalho. Muito obrigado, então vamos ao vídeo. Quais foram os 5 animais que mudaram o mundo? Lá vai! Número 5. A cadela Laika. Laika foi uma vira-lata que viveu nas ruas de Moscou, na Rússia, e ela foi o primeiro ser vivo do mundo a ir para o espaço. Na Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, as maiores potências mundiais naquela época, disputavam constantemente para ver qual era a nação mais poderosa. Dentre essas disputas estava a famosa corrida espacial, que consistia numa rivalidade entre as superpotências para saber quem tinha mais sucesso em relação à exploração e tecnologia espacial. Em 1957, a União Soviética enviou com sucesso o primeiro satélite para o espaço. Como o lançamento do primeiro satélite foi muito bem sucedido, o primeiro-ministro na época, Nikita Khrushchev, ordenou que a União Soviética realizasse um novo lançamento. Ele queria um novo lançamento para comemorar o aniversário de 40 anos da Revolução Russa e também para mostrar o poder soviético ao mundo. Dessa vez, diferentemente do satélite Sputnik 1, os soviéticos tiveram a ideia de tripular o novo lançamento, chamado de Sputnik 2, com um cachorro. Para essa missão, vários deles foram convocados. Todos esses cachorros já estavam sendo treinados para atividades espaciais, e a cachorra que foi escolhida foi a cadelinha Laika. Como Laika estava num programa espacial, vários testes foram realizados nela. Um desses testes consistia em deixá-la vários dias numa pequena cápsula justamente para ela ir se acostumando. Eles também testavam a resistência de Laika, mudando a pressão do ar na cápsula e aumentando os ruídos. Tudo isso para ver o quanto Laika conseguia resistir. Durante 3 dias antes do lançamento, a pobre cadelinha Laika teve que ficar presa à cápsula, que era muito apertada. Além disso, teve que passar por noites muito frias. Sozinha e com frio, Laika ficou esperando até o dia do lançamento, até que finalmente o dia chegou. No dia do lançamento, os sinais vitais de Laika comprovaram que ela estava muito nervosa. Porém, por mais que a sua saúde já estivesse debilitada, os soviéticos não se importaram e a missão continuou. E foi então que no dia 4 de novembro de 1957 a Sputnik 2 foi lançada com a cadela Laika a bordo. Porém, somente poucos minutos após o lançamento é que as autoridades russas avisaram o mundo que a cadelinha Laika morreria com toda certeza na missão espacial. Isso porque uma hora o oxigênio iria acabar. As autoridades russas então disseram que dessa maneira Laika iria morrer sem dor 7 dias após o lançamento da Sputnik 2. Porém, infelizmente não foi isso que aconteceu. A cadelinha Laika não aguentou sequer um dia no espaço e faleceu 6 horas após o lançamento. Laika morreu devido ao extremo calor que fazia na nave. O calor abundante deixou Laika em pânico. Em algumas horas, ela faleceu sozinha em um lugar totalmente desconhecido. Apesar de todo o sofrimento, a morte da pobrezinha não foi em vão. Isso porque Laika se tornou um ícone mundialmente famoso e ela ficou conhecida como um símbolo contra os abusos para com os animais. Após sua morte extremamente triste e dolorosa, o mundo passou a se questionar sobre esses testes em animais. Então, com certeza, a vida perdida por Laika não foi em vão, pois assim, posteriormente, ela ajudou milhares de outros animaizinhos a não sofrer como ela sofreu. Número 4. A pomba Cherami. Cherami foi uma pomba que trabalhou na Primeira Guerra Mundial. Ela foi doada pelo Reino Unido para o exército dos Estados Unidos e então os americanos a treinaram para ser um pombo-correio de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, os militares utilizavam várias técnicas com o objetivo de se defender dos inimigos. Uma das táticas mais comuns daquele período era utilizar pombos-correios para ajudar os soldados durante os confrontos. As aves tinham o objetivo de enviar mensagens aos homens que estavam nos campos de batalha. Elas eram rápidas, inteligentes e muito bem adestradas. Em 3 de outubro de 1918, mais de 550 militares americanos se perderam e acabaram em um local inimigo, num território cercado de alemães. Sem orientações de como sair dali e com a possibilidade iminente de serem capturados, os americanos estavam sem comida e sem munição. Logo quando eram localizados, eles eram mortos por inimigos ou sofriam tiros de outras tropas americanas que pensavam que os homens que ali estavam eram alemães e não americanos. Dessa forma, completamente encurralados, o Major Charles White teve a ideia de acionar os pombos. Então, 2 pombos foram enviados carregando mensagens sobre os feridos, a impossibilidade de evacuação e uma solicitação por reforços. Porém,
os alemães acertaram os 2 pássaros, impossibilitando a entrega das mensagens. Agora, a terceira e última chance dos americanos estava nas asas da simpática pomba Cher-Ami. Sem papel, o major Charles White teve que improvisar uma carta com embalagem de cebola e prender com um pedaço de lata na perna esquerda do animal. Junto com Cher-Ami estava a localização do grupo na carta. Então Cher-Ami foi lançada aos ares e deu início à sua missão. Em apenas alguns segundos de voo, Cher-Ami infelizmente foi atingida por um tiro e desabou na floresta. Porém, surpreendendo as tropas, heroicamente e com dificuldades, Cher-Ami se levantou e pôs-se novamente a voar, batendo asas por mais 25 minutos até a base americana a cerca de 40 quilômetros. Quando finalmente Cher-Ami, com muito sacrifício, conseguiu entregar a mensagem, os militares notaram lesões impressionantes em todo o seu corpo. O tiro atingiu o peito de Cher-Ami, com os estilhaços cegando um de seus olhos, além de deixar a sua perna direita pendurada por um tendão. Com um ato heróico, Cher-Ami, ao entregar a mensagem, conseguiu salvar a vida de 194 militares que estavam encurralados. Após o enorme susto, médicos do exército se esforçaram para garantir a vida da pomba e tiveram sucesso. Sua perna teve de ser amputada, porém, Cher-Ami recebeu uma prótese de madeira, além de cuidados e acompanhamentos até o fim da guerra. Cher-Ami recebeu vários prêmios por sua bravura. Foi condecorada com o título de herói da 77ª Divisão da Infantaria. E ao chegar nos Estados Unidos, excursionou por diversas capitais como estrela nacional. A pombinha também recebeu a medalha Croix de la Guerre. Porém, infelizmente, a querida Cher-Ami, devido a complicações causadas pelos ferimentos em batalha, faleceu no ano seguinte ao seu retorno, em 13 de julho de 1919. Número 3. A ovelha Dolly. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Embora ela tenha nascido em 5 de julho de 1996, os cientistas só admitiram a experiência para o público no dia 22 de fevereiro de 1997, quando a ovelha Dolly já tinha 7 meses de vida. Dolly é a irmã gêmea do seu próprio pai, uma cópia genética, um clone. O Instituto Roslin, na Escócia, foi quem criou a ovelha Dolly, e foi lá onde ela viveu toda a sua vida. Os biólogos Ian Wilmut e Keith Campbell foram os responsáveis pela clonagem bem-sucedida. A Dolly foi clonada a partir das células da glândula mamária de uma ovelha adulta de aproximadamente 6 anos, através de uma técnica chamada de transferência somática de núcleo. Mesmo tendo sido clonada e criada em laboratório, a ovelha Dolly teve uma vida comum. Ela deu à luz a 6 filhotes e foi muito bem observada em todas as fases de sua vida. Em 1999, os criadores de Dolly noticiaram ao mundo que ela sofria de envelhecimento precoce por conta de seus telômeros, que eram mais curtos do que as ovelhas normais. Em 2002, foi anunciado que Dolly sofria de uma espécie de doença pulmonar progressiva. Em 2003, aos 6 anos de idade, a ovelha Dolly foi abatida para evitar uma morte extremamente dolorosa por conta de uma infecção pulmonar incurável. Hoje, o seu corpo está exposto e embalsamado no Museu Real da Escócia, em Edimburgo. A Dolly deixou um legado para a ciência e para a humanidade, pois através dela, muitos outros animais, posteriormente, também foram clonados. Após muitos anos de pesquisas e experimentos, pôde-se concluir que Dolly foi a única ovelha que sobreviveu à idade adulta em um total de 277 tentativas e de clones criados. Além dela, muitos porcos conseguiram ser clonados por biólogos chineses, além de 2 macacos. Portanto, a ovelha Dolly mostrou ao mundo ser possível, através da clonagem, preservar espécies ameaçadas de extinção e até reviver espécies já extintas, como, por exemplo, o que querem fazer hoje com o mamute, revivê-lo. Número 2. O rato. Os ratos são os animais mais comuns a serem utilizados em experimentos biológicos e psicológicos. Isso porque são mamíferos como nós humanos e compartilham de um alto grau de homologia como os seres humanos também. Os ratos foram fundamentais no desenvolvimento de várias vacinas, além de terem tido uma enorme importância na compreensão de problemas psíquicos em humanos. Também nos ajudaram a melhor compreendermos os nossos instintos em situações adversas, além do nosso inconsciente. Enfim, são inúmeras as evoluções que esses animais trouxeram à humanidade, sobretudo para a biologia e para a medicina. Porém, muito embora os ratos muito nos ajudaram, eles também muito já nos causaram aflição, como por exemplo na Idade Média, no período da Peste Negra. A peste negra foi a pandemia mais devastadora registrada até hoje na história da humanidade, tendo tirado a vida de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia e atingindo o pico na Europa, então, nos anos de 1347 a 1351. A doença da peste negra está totalmente ligada aos ratos.
Isso porque ela é transmitida pela bactéria Yersinia pestis, que vem das pulgas dos ratos e de outros roedores. A transmissão da peste negra é feita na maioria dos casos através dos ratos. Isso porque a pulga infectada pica o rato e o utiliza como hospedeiro. Porém, após a morte do roedor, a pulga necessita buscar um outro hospedeiro, como por exemplo, nós, os seres humanos. E o Brasil também já sofreu com a peste negra. Em 21 de maio de 1900, foi declarada uma epidemia de peste bubônica no Rio de Janeiro, principalmente entre moradores da zona portuária e trabalhadores de armazéns, ou seja, a população mais pobre da cidade. A doença veio da China para a América do Sul pelo Paraguai e Argentina e chegou em Santos em outubro de 1899. Devido à emergência, o governo federal designou Oswaldo Cruz para verificar a origem da epidemia. Com a confirmação oficial de que se tratava de peste bubônica, ou seja, peste negra, as autoridades sanitárias decidiram criar laboratórios para a produção de vacina e soro contra a peste. E assim o Instituto Butantan foi criado em São Paulo e o Instituto Soroterápico Municipal no Rio de Janeiro, que hoje conhecemos como Fiocruz. Em 1903, visando combater a peste, o médico Oswaldo Cruz, juntamente com o governo, criou um prêmio em dinheiro para cada rato morto que fosse entregue ao governo. Esse prêmio em dinheiro acabou gerando um estranho mercado que é a cara do jeitinho brasileiro. Acreditem se quiser, mas alguns brasileiros começaram a fazer criações de ratos para retirar várias vezes o prêmio em dinheiro. Havia até quem chegasse com 10 ratos mortos por dia para entregar para o governo. O seu Amaral, líder do comércio de ratos, foi preso pelo golpe. Então, vocês podem ver que o jeitinho brasileiro e que a corrupção não é de hoje em nosso país. Número 1. O cavalo. Os cavalos com certeza foram um dos animais que mais contribuíram para a evolução e desenvolvimento da humanidade. Eles foram fundamentais para a agricultura, seja no processo de arar a terra para posteriormente plantar, ou até na locomoção de grãos e alimentos. Além disso, os cavalos, juntamente com os navios, foram utilizados como meio de transporte, e dessa maneira permitiram que o mundo, aos poucos, fosse se tornando globalizado. Portanto, sem os cavalos, o mundo globalizado de hoje, em que os países estão todos conectados e as notícias se espalham velozmente, não seria possível. Os cavalos foram por muito tempo o correio. Isso porque as cartas que eram enviadas eram transportadas por eles. É sabido também que os cavalos foram usados em guerras durante a maior parte da história registrada. A primeira evidência arqueológica de cavalos usados em guerra data entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo. São os cavalos, até hoje, os responsáveis por tocarem o gado disperso. Além disso, eles são muito eficazes para certos tipos de tarefas de patrulha e controle de multidões. Como são mais silenciosos que veículos a motor, os cavalos são utilizados por policiais e por guardas florestais. Isso pois, eles conseguem andar por locais em que facilmente uma moto ou um carro atolariam. Pessoas de todas as idades com deficiências físicas e mentais obtêm resultados benéficos com cavalos. A prática terapêutica com o animal é usada para estimular mental e fisicamente as pessoas com deficiência e ajudá-las a melhorar suas vidas através de um equilíbrio e coordenação aprimorados. Cientistas e pesquisadores alegam que o cavalo existe há 56 milhões de anos e é uma evolução do Eóripus, uma criatura com vários dedos que mais se parecia com um camelo. Bom, pessoal, então aqui finalizo mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, peço que se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aperte o sininho para ativar as notificações. Se tu gostou desse vídeo, deixa uma curtida, que é muito importante deixar o like, e também deixa um comentário aqui embaixo, o que tu achou? Qual foi o animal que tu mais gostou, que tu mais achou interessante as curiosidades? E também, tu é sempre bem-vindo para deixar uma sugestão de próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.